Do, Passando aqui para falar um pouco de Vasco da Gama. Um momento difícil que passa o Vasco aí. 10 rodadas já se passaram no Campeonato Brasileiro, só uma vitória lá na estreia contra o Atlético Mineiro. E a situação do treinador Maurício Barbieri parece que fica cada vez mais difícil de ser defendida dentro do Vasco. Embora as notícias que saíram já hoje, nessa manhã dessa segunda-feira, nenhuma dá conta que algo diferente seja feito. Parece que o treinador Barbieri continua sendo prestigiado dentro do Vasco. O porquê, eu não sei. Deve ter uma convicção muito grande que em determinado momento da temporada, determinado momento, o time do Vasco vai reagir, vai fazer algo diferente e sair. Mas não é isso que a gente vem vendo em campo. Ontem mais uma derrota para a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Internacional que em 20 minutos de jogo definiu toda a partida, marcando 2 gols, inclusive 2 gols de forma até patética para a equipe do Vasco. Primeiro gol de um cruzamento, o Zé Gabriel está fazendo não sei o que dentro da área e não acompanha o rumo. Faz o primeiro gol dele com a camisa do Internacional e, se eu não me engano, o 5º gol na carreira. E aí vem um segundo gol, mais uma vez, uma cabeçada, Léo Jardim de palma para a linha de fundo, e cadê o Puma Rodrigues? Cláudio Cante na marcação, o zagueiro deixou, o lateral do Vasco, uruguaio, deixou muito a desejar, embora defensivamente seja bom, também nada acima da média, mas deixou muito a desejar. O Vasco chega à 10ª rodada, com aproveitamento aí de time que caiu para a Série B. Aliás, o aproveitamento do Vasco já é o pior da história nos pontos corridos. O time de 2015, que também foi rebaixado, chegava a essa mesma altura do Campeonato Brasileiro, mas com 9 pontos na 10ª rodada. E esse time está com 6. E por incrível que pareça, o Maurício Barbieri vê coisas boas nesse time. Confira o que ele falou aí na entrevista. Acho que é mais um jogo em que a gente tem um bom rendimento, que a gente consegue em muitos momentos do jogo ser superior ao adversário, que é um adversário qualificado, mas a gente não tem conseguido transformar isso em efetividade, em resultados, né? E nesse sentido, claro, os 2 gols muito cedo condicionaram bastante. Eu acho que os jogadores demonstraram uma mudança de postura muito importante. Aguerridos, buscaram, lutaram, bola na trave, bola em cima da linha. Até agora eu não consegui ver nenhuma imagem clara, né? Se entrou ou não entrou, mas enfim, não foi marcado. E é isso, acho que a gente conseguiu ter um bom rendimento, mas não conseguiu aliar isso a um bom resultado. E o jogo, pela sequência, acaba tomando uma proporção, acaba trazendo uma frustração muito grande pra gente. É o que me preocupa. Um futebol que só o Maurício Barbieri está vendo, só a diretoria do Vasco está vendo, só o Paulo Brax está vendo. Barbieri é o único culpado? Não. Ontem fazia até uma reflexão. O Vasco, Paulo Brax, no começo da temporada, brigava muito para ter o goleiro Keller do Internacional. O Internacional não aceitou a proposta do Vasco, quase aí 15 milhões de reais, poderia chegar até 18 milhões de reais, mas não deu certo. E aí vem o Léo Jardim, o Paulo Brax nessa deu sorte, paga 16 milhões pelo Léo Pelé, paga aí mais de 10 milhões por 50% do Lucas Piton, e não trouxe um camisa 10. A culpa também não é só do Maurício Barbieri, embora eu acho que ele seja o principal culpado nesse momento, porque é uma equipe totalmente sem padrão tático e é um treinador sem nenhum tipo de critério. O Zé Gabriel, que não vinha jogando com ele, não tinha feito nenhum jogo, lembrando que os primeiros 3 jogos onde o Zé Gabriel jogou, o time do Vasco estava nos Estados Unidos fazendo uma intertemporada. E aí do nada ressurge o Zé Gabriel num clássico dos milhões, entra no segundo tempo e já entra titular no jogo seguinte.
O Orejano, que não vinha sendo aproveitado, entra como titular, é sacado no intervalo e acaba nem sendo relacionado com o jogo do Internacional. O Alex Teixeira parece ser um jogador insubstituível nesse sistema tático do Vasco. Não sei o porquê. Ontem o garoto Ryan fazendo uma boa partida, em vez de apostar em Ryan e Pedro Raul, ele saca o Ryan, bota o Peck, deixa o Alex Teixeira de 9. E algumas decisões do treinador Barbieri estão sendo muito questionadas. As próximas 2 rodadas vai ter data FIFA, o Vasco vai folgar, vai ter tempo para trabalhar. Embora que tempo não é uma coisa que o Maurício Barbieri tenha para reclamar, o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai pegar o Goiás, depois o Cuiabá e o Botafogo. É algo de se pensar, será que era hora de trocar o treinador do Vasco e dar tempo para o novo treinador trabalhar nessa data FIFA? Será que o Maurício Barbieri vai conseguir tirar um coelho da cartola e fazer essa equipe do Vasco jogar? Ele tem potencial para isso. É o meu modo de ver. Até quando o torcedor do Vasco vai ficar sofrendo? O Vasco, como eu falei, faz uma campanha pífia, medíocre, patética no Campeonato Brasileiro. Não é digna à altura do Vasco, nem digna de uma equipe que investiu 120 milhões em atletas. Investiu errado, muito passa aí pela 77 ter contratado as pessoas erradas, como Paulo Braga, Maurício Barbieri, Abel Braga. E a equipe associativa parece time que a equipe associativa do Vasco montaria. O clube associativo montaria um time, se não o mesmo, um time parecido. Claro, não investiria em Pedro Raul, não investiria em Piton, não investiria em Léo, mas traria jogadores, acho que do mesmo nível, se não até mesmo jogadores assim, um patamar abaixo. Mas para 120 milhões e essa campanha que o Vasco está fazendo, já podemos chamar esse Campeonato Brasileiro do Vasco de fracasso, embora esteja na 10ª rodada. Ainda faltam 28, mas o futebol que apresenta é tenebroso. Demitir o Maurício Barbieri também me dá um pouco de medo. Quem é que esse grande gestor de futebol, Paulo Brax, vai trazer para o lugar do Maurício Barbieri? As últimas contratações do Paulo Brax são questionáveis, embora Matheus Cocão tenha jogado bem ontem. Um time que tem um Cocão como principal jogador, há algo de errado. Carabajal, Juan Seco, Paulo Henrique, jogadores que realmente, se fosse para trazer isso aí, era melhor apostar nos meninos do Sub-17, Paulinho, Ryan, Matheus, o próprio Julião. Fica o questionamento, Paulo Brax, até quando a torcida do Vasco vai ter que sofrer com esse seu péssimo trabalho?